não era só uma etnia que tinha no Brasil, eram várias. Então, logicamente, eles não são obrigados a todo mundo se dar bem, todo mundo ser amiguinho. Existia muita rivalidade, até um pouquinho, eu falei sobre isso, os outros professores também. Então, o que acontece? Os portugueses, eles vão, quando eles decidem realmente explorar o território, eles vão fazer uma espécie de um acordo com outro grupo que é inimigo de outros grupos em volta. O que acontece, então? Nós temos uma diferença brutal no modelo de guerra, no modelo de conflito que existia aqui. Até o professor Beethoven falou isso, né? Por exemplo, aqueles que faziam comércio com os portugueses tiveram acesso a um machado. Imagine, então, agora o que ia acontecer com os grupos inimigos daquele primeiro grupo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um ciclo de dominação, porque, assim, muito se fala da questão das capitanias hereditárias, do tamanho do território, e daí, nossa, como os portugueses, em menos, conseguiram conquistar um território tão grande? Porque a conquista, ela foi baseada em algumas palavras que eu já falei. E como meus alunos, eles me conhecem um pouco melhor do que vocês, eles sabem que eu sou um excelente desenhista. Então, eu vou fazer um desenho aqui para tentar deixar de uma maneira mais lúdica a minha explicação, certo? Vocês estão vendo o Paint aí? Estamos. Eu estou, pelo menos. Sim. Tá, bom, o que eu vou tentar explicar aqui é o seguinte, que esse ciclo, guerra, fome e doença, ele é um ciclo, então eu vou retratar ele como um círculo, certo? Por uma pequena convenção mesmo. O que acontece? Quando os portugueses, os europeus chegam no continente, eles trazem muitos vírus, muitas doenças que os indígenas aqui, eles não estavam acostumados. O corpo deles não tinha anticorpos para essas doenças. Uma das que mais a gente pode falar, sim, né, tem outras se vocês quiserem falar, mas, por exemplo, o que matou bastante indígena nesse período foi o açúcar, o excesso de açúcar. Porque eles extraíam açúcar de outros produtos que eram menos nocivos do que o açúcar que os europeus conheciam. Então, aqui eles vão ficando enfraquecidos. O que vai acontecer também? Que aí, como eu falei, vai ter uma diminuição daqueles indígenas que poderiam contribuir com o seu grupo caçando e pescando, certo? Caçando e pescando vai diminuir o número de indivíduos. Então, a aldeia ou o grupo, ele vai passando por um estágio também de fome, certo? E esse estágio de fome, ele vai também entrar junto com a questão da guerra. Por quê? Porque o português, ele fazia acordo com um grupo para massacrar e dominar outro grupo. Por que ele era interesse dos portugueses fazerem esse acordo? Porque quem conhecia melhor o território? Os próprios indígenas. Então, a guerra, ela também vai acelerar o impacto das doenças, o impacto da fome e o impacto das doenças, certo? E aí nós temos, por fim, a morte. Mas a morte, não em si a morte da pessoa, do indivíduo, uma morte estrutural, porque tudo isso já interferiu nesse grupo de pessoas, de indivíduos que moravam aqui. Então, nós temos aqui o ciclo guerra, fome, doença e morte, que a gente pode começar por qualquer um aqui, não é uma linha reta. É sim um ciclo que ele pode começar pela doença, ele pode ser pela fome, ele pode ser pela guerra, mas está tudo interligado e assim, eu vou interromper agora antes que trava, assim eles encontraram uma forma, uma organização de dominação. Lógico, talvez eles não tinham pensado nisso tudo. Claro que não, eles pensaram na guerra, mas as outras coisas vieram como se fosse um combo, certo? Vieram junto. Então, o ciclo de dominação que os portugueses tiveram para com os indígenas, nesse primeiro momento de expansão, foi sim o ciclo guerra, fome, doença e a morte. Juntamente sempre com a questão do trabalho, o trabalho compulsório, certo? Era isso que eu queria falar sobre o ciclo guerra, fome e doença. Se vocês talvez tenham uma outra visão sobre isso, podem falar, se conseguem explicar melhor do que eu, porque, como eu falei, né, eu me apoio aos meus desenhos e vocês viram que eles são perfeitos.
Não, perfeito. Eu acho que tudo que você está falando sempre vai chegar na gente pensar, se a gente pensar que as pessoas que estavam aqui eram a mão que faziam de fato o Brasil, que era só uma mata, começar a virar fazendinha, você começar a explorar aquilo, fazer outras pessoas explorarem, porque era isso, né? Você dava um machado para o índio pegava 10 quilos, 10 quilos é pouco, pegava uma tora de 50 quilos de pau-brasil, colocava nas costas e andava ali 2 quilômetros, né? Então, a gente tem, isso é o braço, a mão, vamos dizer, o fazer. Mas a gente tem tudo isso embasado no que a Igreja Católica pensava e no que os reis pensavam, na monarquia e na Igreja ao mesmo tempo. Então, quais eram os valores? Como é que eu via o indígena? Eu via a partir de uma visão católica. Por que eu estava aqui? Porque eu estava obedecendo o reino de Portugal. Então, tudo que eu fazia tudo que eu fazia era baseado ou em valores religiosos ou em valores do meu monarca para o meu rei. Beleza? É isso aí. João? Não, só para finalizar, lembrar que esse ciclo, né, que os professores colocaram e tudo mais, tem início, então, com essa colonização, com esse modelo das capitanias hereditárias que a gente estava conversando. Peço desculpa, minha internet caiu aqui, mas eu retornei, não machuquei. E aí, com a exploração, né? E aí, qual é o modelo econômico que Portugal vai pensar para explorar o Brasil? Vai ser o modelo da cana-de-açúcar e do engenho, tá? Então, o modelo da cana-de-açúcar e do engenho, que o professor Giacomo bem colocou, ele vai ser o modelo escolhido para Portugal para desenvolver economicamente seu território na América, né? O que hoje é o Brasil, que a gente vai conhecer como América Portuguesa. E aí você tem, primeiramente, quem vai trabalhar para os portugueses, né? Apesar de portugueses vindo para cá, você precisa de mão de obra. Essa mão de obra ela vai ser do indígena que vai estar mais próximo. Então, há uma ruptura, há um corte, há um momento em que se para de ser amistosas as relações entre portugueses e indígenas e que essas relações elas passam a ser conflituosas. E aí esse conflito vai gerar esses ciclos que o professor Giacomo bem colocou. E o professor Beethoven, ele vem falar dessa questão da visão da Igreja Católica, né? Existe um documento histórico chamado Bula Papal, em que o Papa, ele escreve assim, ó, aquele povo lá tem alma. Aquele povo lá não tem alma. Era a Igreja Católica que decidia isso. Numa bula papal de 1530 e alguma coisa, a Igreja Católica vai definir assim, o indígena não tem alma. O indígena ele pode ser escravizado, tá? Logo depois, por pressão de um grupo dentro da Igreja Católica chamado jesuítas, o próprio Papa ele vai pensar assim, velho, mudei de ideia. Estou fazendo outro documento aqui, escrevendo uma outra bula papal, e agora está aqui, o indígena ele tem alma, ele não pode ser escravizado. E aí o que vai acontecer? Esse ciclo, né, ele vai empurrando os indígenas do litoral para dentro do território, né, causando fome, causando doença, causando aí as guerras, tá? E impacto com outros povos, né, exatamente. Impacto com outros povos, que são outros territórios, e aí tem uma questão, a partir daí, a escravidão africana ela vai ser pensada como uma maneira de você substituir essa mão de obra, mas a gente não pode esquecer que desde esse momento, do final do século XVI, 1560, 1500 e alguma coisinha, 70, você vai ter um tipo, os indígenas eles vão ser separados em dois tipos, índios bravos e índios mansos, tá? Os índios mansos, eles têm que ser catequizados pelos jesuítas. Os índios bravos, eles podem ser capturados através das guerras justas, tá? Isso é um conceito muito importante, guerras justas. Então, eu sou um português lá, e eu não tenho mão de obra, e que eu acho que aqueles índios lá não tem que ser manso, não. Eles têm que ser índio bravo. E aí eu faço a guerra contra eles, capturo, escrevo uma carta para o rei de Portugal falando assim, capturei uns índios aqui, eles estavam bravos, eles estavam me dando trabalho. E aí não necessariamente os índios, né, são bravos, né? Então você tem essas categorias em que a escravidão indígena ela vai acontecer durante toda a nossa história, toda.
tá? É um mito falar que a escravidão indígena ela vai ser substituída pela escravidão africana. Ela só vai receber outro nome. Uso de mão de obra indígena compulsória. É esse o nome que a gente dá. Mas é escravidão. Elas por elas, é escravidão. Era só isso, Giacomo. Valeu. Bom, então é assim, vamos finalizar por aqui. Eu vou mandar o material para as meninas, para as meninas, não, para os alunos, desculpa, essa turma não tem só meninas, que nem a turma passada, e vou enviar um material, meio que um script com um resuminho do que a gente falou hoje. Sempre lembrando que, porventura, nessa nossa conversa, porque é só uma conversa mesmo, às vezes a gente se prepara, às vezes a gente vem só falando baseado na experiência que a gente tem em sala de aula, não sabemos tudo, cometemos erros. Então, se alguém ver esse vídeo e encontrar algum erro aí, por favor, mande uma mensagem, tenta ver alguma coisa, porque a gente corrige a gente, porque é sempre bom aprender. Tanto é que, uma hora que caiu a internet aqui, eu e o Beethoven, a gente estava conversando offline, a primeira coisa que o Beethoven falou foi o seguinte: que legal fazer esse tipo de conversa. E é verdade, é legal, por quê? Porque, querendo ou não, independente do nosso currículo, da nossa formação, nós sempre acabamos aprendendo com alguém ou reforçando o que a gente já sabe. Isso é muito importante. Então, eu vou dizer tchau, se vocês querem dizer um tchau. A gente fica até a próxima aí, se a internet permitir. Obrigado, Giacomo. Obrigado, Beethoven. Um abraço. Até a próxima, gente. Valeu, gente. Abraço aí também. Tchau, muito tchau. Bom Estudem. falar com vocês. Falou, tchau, tchau.